Única certeza até o momento é que foi sim um atentado, e um atentado profissional. Mas quem teria matado Daria Dugina? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na noite do dia 20 de agosto de 2022, Daria Dugina e seu pai, Alexander Dugin, saíram de um festival de artes chamado Tradicional, nos arredores de Moscou. Ambos voltariam no carro de Dugina, um Toyota Land Cruiser branco. Mas, na última hora, o pai decidiu voltar em outro carro. Pouco após saírem do estacionamento, numa rodovia movimentada do subúrbio de Moscou chamado Odinstovo, o carro dela explodiu, matando Daria Dugina imediatamente. O pai, que estava em um carro próximo, chegou logo ao local do atentado e foi capturado em um vídeo com uma expressão de espanto. Segundo notícias, logo depois ele foi internado e se encontra sob cuidados no hospital, embora não tenha sofrido violência física no atentado. A significância desse atentado se dá devido ao protagonismo de ambos, pai e filha, na propaganda russa referente à guerra na Ucrânia. Ambos eram fortes defensores da ação russa. Dugina disse recentemente, quando participou de um programa na televisão russa, que ucranianos eram sub-humanos e deveriam, mais do que ser conquistados, serem exterminados. O pai dela, Dugin, é certamente uma figura influente na Rússia, embora algumas vezes a influência dele seja exagerada. Ele escreveu um livro sobre eurasianismo em 2014 e se tornou muito popular, principalmente entre militares russos. Na visão dele, a única forma da Rússia sobreviver seria conquistando todo o coração da terra, a Heartland, de Vladivostok até a Irlanda. Já fizemos um vídeo sobre essa teoria ultrapassada e sem sentido da Heartland no vídeo Por que a teoria da Heartland é pura baboseira. Algo que falta também à visão ocidental é que a filha de Dugin, a Dugina, também tinha uma carreira bem estabelecida. Era muito conhecida na Rússia também, seguindo as ideias do pai. Num primeiro momento, todos imaginavam que o alvo do ataque seria Dugin. Faz sentido, era para ele estar no carro com ela. Porém, as últimas notícias da investigação, liberadas pela polícia russa no fim do dia 21 lá na Rússia, dão conta que as câmeras do estacionamento onde se realizava o festival, que eles frequentavam, estavam desligadas há 2 semanas. E o estacionamento era reservado para autoridades, portanto, guardado não apenas pela polícia comum, mas pela guarda do FSB. Então, quem fez esse ataque sabia que eles estariam nesse festival e preparou tudo com antecedência. E provavelmente está ligado ao FSB. Pouca gente fora dali teria condições de entrar no estacionamento. O carro que sofreu o atentado pertence a ela, a filha Daria Dugina, não ao pai. E o explosivo foi colocado sob o banco do motorista do carro, portanto, tudo leva a crer que ela era o alvo, não ele. O assassino, se quisesse matar Dugin, teria colocado o explosivo no banco do carona, que seria onde Dugin estaria sentado caso voltasse com a filha. Finalmente, em canais do Telegram, o Exército Nacional Republicano, um grupo armado russo que ninguém conhece, reclama a autoria do atentado. Segundo a mensagem, nós ativistas russos, militares e políticos, agora guerrilheiros e combatentes, destruímos os incendiários da guerra, ladrões e opressores do povo russo. Declaramos o presidente Putin um usurpador do poder e um criminoso de guerra que alterou a Constituição e iniciou uma guerra fratricida com irmãos eslavos. A mensagem segue nesse tom, o que não quer dizer absolutamente nada. Esse grupo é totalmente desconhecido e isso pode muito bem ser mero diversionismo. Como expliquei no meu outro canal, o Ancapsu, onde eu faço um resumo diário da invasão russa da Ucrânia, muitos estão atribuindo esse atentado à ação ucraniana. Na minha visão, eles estariam plenamente justificados em fazer isso em função dos pronunciamentos absurdos de pai e filha contra os ucranianos. Seriam alvos de guerra legítimos, visto terem incentivado abertamente o genocídio ucraniano. Mas me parece algo pouco provável, não pelo aspecto técnico também. Os ucranianos têm um serviço secreto, o SBU, que é tão herdeiro da temida KGB soviética quanto
o FSB russo. Tecnicamente, certamente seriam capazes, embora seja difícil ver uma situação em que conseguiriam acesso à garagem guardada pelo FSB russo. Mas o principal ponto é, não há justificativa lógica para essa ação. Embora Daria e Dugin sejam críticos abertos da Ucrânia, não são tão importantes assim e principalmente não têm nenhum poder real sobre a guerra. Não faz sentido esse tipo de alvo para os ucranianos. Existem um grande número de pessoas na Rússia que fala contra a Ucrânia e muitos deles muito mais influentes, como por exemplo jornalistas de televisão. Até porque, ao contrário, isso poderia levar a um aumento do ódio russo contra os ucranianos, o que não interessaria a Ucrânia de forma alguma. Por outro lado, como uma operação false flag ou bandeira falsa, faz todo sentido os russos fazerem esse atentado. Imagine, por hipótese, se isso tivesse sido feito pelo FSB, o serviço secreto russo herdeiro da KGB. O alvo pode ter sido exatamente Daria Dugina, para obter o melhor resultado da revolta na população russa contra os ucranianos. Dugin é uma pessoa muito eloquente, fala muito bem e é uma pessoa muito conhecida. Um discurso dele sobre o corpo quente da filha, culpando os ucranianos, seria extremamente útil aos russos para uma possível declaração de guerra à Ucrânia. O fato dele ter sido filmado no local da morte da filha já indica uma preparação desse tipo de coisa. E uma declaração de guerra pode ser a última tentativa de Putin de reverter sua iminente derrota na Ucrânia. A frente de batalha já está estacionada e congelada há mais de um mês, e os ucranianos estão em franca preparação para a grande contraofensiva em Kherson. Putin sabe que não consegue deter essa contraofensiva e o grande problema do exército russo na Ucrânia hoje é falta de pessoal. Poucos russos se voluntariam para lutar e como Putin não declarou guerra, ele não pode forçar as pessoas a se alistarem no exército. E Putin não quer declarar guerra porque isso acabaria com sua popularidade na Rússia, a menos que o povo russo estivesse convencido a entrar em guerra. Os russos gostam da guerra hoje conquanto ela esteja lá longe, sem influenciar na vida deles. Um evento traumático como a morte de uma mulher jovem, filha de uma pessoa conhecida, um discurso eloquente do pai dela, pode galvanizar a população russa a aceitar uma guerra. Isso não seria sequer novidade. De fato, existem dois precedentes históricos curiosos para esse fato de hoje. Em setembro de 1999, um conjunto de explosões em 4 blocos de apartamentos nas cidades russas de Buyansk, Moscou e Volgodonsk serviu de pretexto para Putin e Yeltsin decretarem a Segunda Guerra da Chechênia. Até hoje não se sabe quem fez os ataques e a principal suspeita é que tenham sido mesmo bandeiras falsas, tenham sido feitos mesmo pelo FSB russo. O governo russo, que já tinha Putin como primeiro-ministro e principal ator político, embora ele só tomasse posse em 2000, falou que foi um atentado feito por grupo de rebeldes chechenos, que causaram um ataque e isso justificou a Segunda Guerra Chechena. Pode ser exatamente o mesmo agora. O FSB fez esse atentado para permitir a declaração de guerra contra a Ucrânia. Se isso for o caso, certamente veremos em breve o FSB descobrindo as ligações dos assassinos com a Ucrânia, do tal grupo fictício Exército Nacional Republicano com os ucranianos. E provavelmente vão estourar o local onde estavam assassinos, como fizeram recentemente no caso descrito o espião russo que inventou o nazista que joga The Sims. Vamos ver quantos jogos de The Sims o FSB vai achar dessa vez. Mas um precedente ainda mais curioso aconteceu em 1967, na chamada Operação Trust, na União Soviética. O governo soviético de então, através da GPU, a Polícia Política Soviética, querendo expor redes internas de conspiradores anticomunistas, criou um grupo revolucionário artificial chamado União Monarquista da Rússia Central. Eles fizeram atentados reais, mataram pessoas de verdade, pessoas do próprio governo, criaram estruturas, fizeram jornais anticomunistas e coisa e tal, tudo criado por uma diretoria do próprio governo comunista com o objetivo de atrair opositores e conspiracionistas. E conseguiram, dessa forma, enganar pelo menos 2 pessoas, Boris Savinkov e Sidney Reilly, dissidentes soviéticos que haviam fugido para o exterior e assim fizeram-os voltar à União Soviética sob o pretexto de ajudar o grupo, onde foram evidentemente capturados. Veja, a GRU fez ataques que mataram figuras importantes do governo então, tudo para dar legitimidade ao movimento. Pode ser a mesma coisa agora.
Putin está se sentindo ameaçado, sabe que existem conspirações contra ele e criou esse Exército Nacional Republicano com o objetivo de iludir conspiradores do seu governo a entrar nesse suposto grupo e assim serem identificados e capturados. O fato de matar a filha do seu suposto guru é apenas um detalhe. Esse pessoal é mafioso mesmo e a Rússia nunca teve problema com matar pessoas. Embora qualquer dessas alternativas seja possível, a que me parece mais clara para mim é muito mais simples. Dugina estava ligada ao grupo Wagner. Ela era a editora do site United World International, que é de propriedade de um dos líderes do grupo mercenário Wagner. Para saber quem é o grupo Wagner, um grupo neonazista que trabalha diretamente para Putin, veja o vídeo Quem está do lado de Putin nessa guerra. Através do site são feitos muitos dos pagamentos a ativos russos que atuam como propagandistas na Europa. Dugina era responsável, entre outras coisas, por coordenar os pagamentos a essa rede de blogueiros, jornalistas e youtubers que fazem propaganda da Rússia em países europeus. Como vocês sabem, porém, a Rússia perdeu a guerra da informação nessa guerra de invasão da Ucrânia. Por mais que tenha contratado um monte de gente a peso de ouro para fazer propaganda favorável à Rússia, isso simplesmente não foi efetivo, porque a Rússia claramente está errada, ela invadiu outro país, todo mundo vê isso claramente. O mundo todo sabe quem está certo nessa guerra, a Ucrânia, e quem está errado, a Rússia. Nesse momento circulam boatos que Daria Dugina teria, digamos, economizado uma parte do dinheiro para ela mesma. Afinal, para que pagar esse bando de blogueiro lá fora se não vai fazer diferença mesmo, né? No final das contas, isso pode ser simples e puramente um acerto de contas de mafiosos. Como libertários, sabemos que todo Estado é uma máfia, mas alguns Estados são mais mafiosos que outros, e a Rússia de Putin é o extremo do Estado mafioso. Talvez estejamos apenas vendo as verdadeiras cores do Estado mafioso do Putin aparecerem. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!